Você já passou dias evitando a comida e depois teve um surto e comeu tudo que tinha evitado? Tarde. Isso é exatamente seu cérebro reagindo como reage a vícios. E hoje eu vou explicar a ciência por trás desse hábito. Como farmacêutica e futura nutricionista, me incomoda muito ver pessoas tratando dietas restritivas como se fossem disciplina, quando na verdade ela mexe nos mesmos circuitos cerebrais do vício. Entender isso pode mudar a sua forma de se relacionar com a comida, porque você vê que não é falta de vontade, e sim uma biologia. E daí é muito mais fácil mudar quando a gente entende o gatilho por trás disso. Hoje a gente sabe que o nosso cérebro ele tem um sistema de recompensa sobre dopamina. Claro que não é só a recompensa que dá a dopamina, a motivação também, e a gente pode falar isso em outro momento. Mas hoje eu vou falar sobre a recompensa, tá? Então, esse mecanismo de recompensa de dopamina serve para nos manter vivos. Então, quando a gente come algo que a gente gosta, quando a gente bebe água, enfim, tem sede, bebe água, tem fome, a gente vai se alimentar, tem sono, a gente vai dormir. Tudo isso gera uma recompensa. E o que acontece com esse mecanismo? Quando você priva um alimento, você basicamente está dizendo para o seu cérebro que ele não existe mais para você. E isso não é legal porque ele ativa a recompensa, né, do desejo, as mesmas áreas que são ativadas em dependentes químicos. Por isso que quando você restringe o alimento vira tudo que você consegue pensar. Então, por exemplo, se você restringe um doce, você fala assim, vou ficar 7 dias sem comer doce. Tudo que você consegue pensar é no doce, porque você meio que ativou para o cérebro que aquilo é escasso. E aí você quer consumi-lo. Então, olha só que coisa horrível que é você fazer uma dieta restritiva sem ir moldando aos poucos. O que você está ativando no seu cérebro? Você está falando para o seu cérebro de que o alimento não tem, é escasso, e que quando você for comer, você tem que comer ele em demasia. Isso não é legal. Você restringe, a vontade aumenta, você cede, e aí você come demais. E aí você volta para aquele ciclo de novo. Você restringe o alimento, você cede, e aí você mata o desejo comendo o alimento e não vai ser o suficiente, porque você já ativou um gatilho no seu cérebro de escassez. Então você vai comer muito daquele alimento e aí depois você vai tentar restringir de novo e assim você vai ficar nesse ciclo eternamente. É como se aquele ciclo não acabasse, sabe? Você vai parar e vai voltar para ele, porque você não está fazendo da forma correta. Você restringe esse alimento de forma abrupta, assim, seu cérebro vai ficando mais sensível ainda a essa restrição. E isso vai virando uma espiral e ficando muito pior para você, porque sempre vai aumentando o problema. O ciclo é idêntico às pessoas que têm dependências químicas. Então, aquela fissura pelo produto, aí eles vão lá e restringe a pessoa, ela fica fissurada, tem uma recaída, uma culpa, e aí começa todo aquele ciclo de novo. Prive, fissura, tem a recaída, a culpa e vai indo eternamente. Então, toda vez que você come aquele alimento que você cede para ele, você se sente culpada. E isso é muito ruim para o seu cérebro, porque você vai montando um sistema sensível a ele, aquele alimento. Então, se você não come ele, é porque ele não existe. Então, você já logo ativou no cérebro que ele é bastante escasso para você. Aí depois você vai lá e devolve para o cérebro dizendo: não, aqui tem. E aí, o que o cérebro vai mandar para você? Então, come bastante aí, porque você não vai encontrar tão fácil esse alimento. Aí você come em demasia. E aí você se culpa. E aí você manda um recado de culpa para o cérebro e quer de novo restringir o alimento. E aí você restringe de novo. Tá vendo que é um ciclo que não tem fim. Você sempre vai ficar nessa fissura por o alimento que você restringiu com tanta rapidão. Eu sei que isso não é sua culpa, tá? Por muito tempo, as dietas restritivas foram muito recomendadas, até porque o emagrecimento era muito rápido, enfim. Só que, na verdade, o processo dela, poucas pessoas de fato conseguiam manter aquele hábito de não comer aqueles alimentos prejudiciais, talvez para a saúde deles, e acabavam mantendo aquele hábito, mas pouquíssimas pessoas, porque a maior parte, 90% dessas pessoas, voltavam a engordar e engordavam o dobro, porque comiam muito mais do que antes. Então, as dietas restritivas, elas têm esse padrão de
de trazer o mesmo que um dependente químico, e isso não é saudável para você, isso não é bom. E eu vou te falar o que você pode fazer de diferente, como futura nutricionista, o que você pode fazer de diferente para mudar essa realidade e conseguir perder peso de uma forma muito mais saudável, muito mais leve. O que você pode fazer de diferente para conseguir perder, para conseguir emagrecer ou para conseguir parar de comer um alimento que você sabe que no futuro pode ser prejudicial para você? A primeira coisa, a gente tem que parar de demonizar os alimentos. Automaticamente, quando você não demoniza o alimento, você não vai levar essa escassez para o seu cérebro e automaticamente isso não vai virar uma obsessão, uma fissura sua. Então, só isso já te ajuda muito. A outra parte é comer com regularidade, porque se você come frequentemente, mais regular, você deixa o seu cérebro muito mais confortável e mais calmo. E ele entende que não é escasso e que nos horários corretos, nas formas corretas, você vai se alimentar da forma correta. Então, isso é muito importante também. Outra coisa importante é construir variedade, não restrição. Então, assim, se você só come doce, só carboidrato, você pode incluir fibra, proteína, mais carne e diminuir as outras fontes dos alimentos que você consome, que pode não ser bom para você. Então, você não vai levar uma restrição para o cérebro, uma escassez para ele, não vai ativar nenhum gatilho ruim no seu cérebro, e mesmo assim você vai estar diminuindo a sua vontade de comer aquele alimento, porque automaticamente você vai acostumar o seu paladar a comer outros alimentos e outros sabores também, tá? E observar o padrão emocional. Que a primeira coisa é que quando você faz essa, você tem que entender que o cérebro é, vê a privação como uma ameaça. E você entender isso já vai te ajudar que não é força de vontade, não é falta de força de vontade sua não conseguir parar de comer aquele alimento. E por isso só você vai parar de se julgar. Então, a outra parte é observar o padrão emocional, porque a gente sabe que a privação vai te causar mal e o cérebro vai entender aquilo como ameaça, e a gente não quer que ele entenda isso como uma ameaça. Então, você vai observar qual alimento que você, quando tira, vai comer em mais demasia. E não vai mais fazer isso, tirar ele de uma única vez, tá bom? Você só vai tirar aqueles alimentos que realmente não fazem falta no seu dia a dia, tá bom? Se você não sente falta de refrigerante no dia a dia, tudo bem. Você não comprar refrigerante, se você só consome refrigerante por costume, ou porque você consome quando alguém te oferece, enfim. Fica mais fácil você dizer não. Agora, quando é um vício você tomar refrigerante todos os dias, em todas as refeições, aí você tem que tirar aos poucos para o cérebro entender que aquilo não é escasso, não é privado e não é uma ameaça, tudo bem? O ciclo, entendendo o mecanismo, né? Entendendo o mecanismo, entendendo o que a gente pode fazer de diferente, eu, como farmacêutica, entendo a parte biológica. E como mulher que já viveu isso, eu também entendo que é muito difícil conviver nesse ciclo de, de restrição e culpa. O que mudou tudo para mim foi parar de tratar a comida como uma inimiga e entender que o meu cérebro ele só estava tentando me proteger de uma ameaça, de uma falta, de uma privação. E, obviamente, ele não quer que você se prive de coisas que ele já está acostumado. Mas tem como você passar por cima disso, biologicamente, e parar de se culpar também. Fazer aquelas opções que eu te falei, né? Que é parar de demonizar os alimentos, comer com mais regularidade, construir mais variedade, não restrições. E, claro, cuidar do seu emocional também, entender o padrão emocional daqueles alimentos. Tudo isso vai fazer muita diferença para você. Eu já estive desse lado, então eu falo porque para mim, quando eu tive essa compulsão alimentar, foi muito difícil. O meu vício foi principalmente em doces e chocolates. Eu já acordava comendo chocolate, a glicemia subiu bastante, os meus exames não ficaram muito bons. E eu tive que parar com esse vício. E eu tentei parar de uma única vez, obviamente falhei e piorei. Hoje eu como super tranquilamente, se tiver dentro do armário, eu consigo ver o chocolate, comer tranquilamente, sem aquele processo de que vai acabar. E isso é muito importante você trabalhar, porque faz uma enorme diferença na sua saúde, tá? Indo tudo, a gente sabe que restrição não é disciplina, né? E que, biologicamente falando, ela vai ativar os mesmos mecanismos do vício, e a gente não quer isso para você. Então, você entendendo que é biológico, a sua culpa vai diminuir e você vai tornar esse processo um pouco mais leve.
Então, espero que você tenha entendido corretamente o mecanismo lá da dopamina, de como isso vira um vício para você e que se restringir, você vai ter fissura e depois vai ter culpa, enfim. E uma frase que eu carrego muito comigo é que o nosso corpo, ele não entende, ele não sabe que você está fazendo dieta, sabe? Ele acha que realmente você está com fome. Então, não culpa você, não culpa seu corpo, só vai fazendo aos poucos, vai fazendo, deixando esse caminho um pouco mais leve, para que você consiga passar por essa compulsão alimentar. Quando eu venci a minha compulsão alimentar com o chocolate, foi uma coisa assim muito recompensadora de fato, e realmente eu vi que eu não preciso daquele alimento para sobreviver. Espero que você tenha entendido. Se vocês não entenderam, gente, vocês podem colocar aqui nos comentários que a gente vai conversando mais sobre isso, mas eu posso tentar explicar de uma outra forma também. Mas basicamente é isso, né? O seu sistema de dopamina tá ali trabalhando com as recompensas, então quando você restringe o alimento, você priva para o cérebro e ele acha que está escasso. Esse é o mesmo estímulo de quem tem vícios. Então, basicamente, você está viciada nesse alimento e você pode conseguir tirar eles aos poucos com tudo aquilo que eu expliquei para você. Então, basicamente, gente, é isso. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, você pode me chamar também, que eu posso te ajudar. Como futura nutricionista, eu quero muito trabalhar com essa parte também para ajudar vocês a saírem da compulsão alimentar e ter uma vida muito mais leve, muito mais saudável. E como farmacêutica, eu compreendo que biologicamente a gente também é afetado, tá bom? Então, pega seu chá, pega sua bebida favorita, maratona os vídeos aqui que eu já deixei. Espero que você aprenda muito com o meu conteúdo. E se eu ajudar uma única pessoa, eu já vou ficar muito feliz. Deixa aí no comentário sobre qual tema você quer falar, o que que você não entendeu, ou o que que você quer uma ajuda, que eu tô aberta aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, até a próxima, gente. Bye, bye.